Convido vocês todos a abrirem o livro de Mateus, capítulo 13. Mateus 13, do versículo 51 ao 58. Que começa assim: tendo Jesus proferido entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Fazer uma criança, um recém-nascido dormir, é uma das tarefas mais difíceis que existe. E vocês viram ali a agitação da minha filha, da Josefine, porque esquecemos a chupeta dela, e o ritual dela é esse, está lá em casa. E por mais que a criança ela cresça um pouquinho, ainda assim a luta continua. E quando eu tinha 6 anos de idade, tinha uma ordem lá em casa de que nós deveríamos estar no quarto, deitados, debaixo do lençol, eu e minha irmã, às 9 da noite. E 9 da noite só poderíamos sair do quarto pedindo autorização à minha mãe ou ao meu padrasto. Podemos beber água? Era assim. Não tinha negociação. O olho aberto desse tamanho, sem sono nenhum, e a gente ficava ali, olhando para o teto, esperando o bendito sono. Mas a minha mãe, de vez em quando, trazia para a gente aqueles livrinhos de história infantis, né? Burro Falante, eu me lembro até hoje, e tantos outros, que ela tinha o propósito de acelerar o nosso sono. E quando as histórias que minha mãe contava, começava com aquela frase, era uma vez, meu amigo, a frase era uma vez, era arrebatadora. Ali eu já entrava na história, eu já me transferia para as páginas do livro, já conseguia perceber os personagens, já estava ali dentro já. Até que o meu imaginativo viajava tanto, né? Exigia tanto de mim, a bateria descarregava e aí vinha um sono. E há propósitos variados na contação de histórias. Há pessoas que contam histórias para despertar medo nas pessoas. Outras para despertar coragem. E Jesus, ele conta histórias também. E essas histórias que ele conta eram chamadas de parábolas. Eram histórias que levavam os ouvintes à reflexão. E parábolas porque eram paralelas, ou seja, uma história fictícia paralela à realidade. E assim, então, ele conseguia expor a sua mensagem. E a mensagem que ele expunha, a mensagem sobre o reino de Deus, era uma mensagem que, hora e meia, conseguia dividir os ouvintes. Tinha ouvinte que ouviam as parábolas e ficavam indignados. Tipo assim, né? Você falou para mim isso aí, hein? E tinha também outros que, de fato, se enxergavam nas histórias e refletiam
de que era de fato necessário entregarem suas vidas. E no capítulo 13, que é o capítulo que nós estamos aqui lendo, né, tem muita parábola. Por exemplo, Jesus ele vai contando várias. Parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, tem também a do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro escondido e a parábola da rede. E por fim, depois de ele ter contado tantas e tantas parábolas, tantas e tantas histórias, ele vai fazer uma pergunta: vocês entenderam todas estas coisas? E o pessoal responde: sim, nós entendemos. E nem toda piada contada garante a gargalhada. Nem todo final feliz de um filme garante o sucesso do mesmo. Gente, e da mesma maneira, nem toda parábola, mesmo que compreendida pelo público, vai garantir o interesse das pessoas. E quando Jesus ele ensinava, olha que coisa legal, porque para ele os locais não eram uma dificuldade em si. Tinha uma praça, tinha uma praia, uma esquina, uma sinagoga, ou até mesmo dentro de um barco. Ali ele estava ensinando. E o público dele, imagine só, era um público muito variado. E as histórias tinham o poder de entrar na mente das pessoas. Olha, tinha fariseu, conhecedor do mais alto escalão de teologia. Da mesma forma, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, nem na existência de anjos ou demônios. Tinha os publicanos, que extorquiam a população cobrando taxas a mais. Tinha mendigo, tinha criança, gente, tinha agricultor, tinha o homem e a mulher comum. Todos ali estavam ouvindo. E a gente sabe, quando lê a Bíblia, que nem todo mundo, quando ouvia uma parábola, entendia de cara. Gente, porque Jesus sabia disso. Gente, tem parábola que é difícil. Tem parábola que nem todo mundo vai entender. Mas olha que bacana. Essa parábola difícil de entender, ela conseguia despertar nas pessoas uma curiosidade. É aí que há a separação, que os mais interessados chamavam Jesus no canto: mestre, o que vem a ser essa história? Aí ele explicava. E a pergunta que ele faz: vocês entenderam todas estas parábolas? Ou vocês entenderam todas essas coisas? Olha, gente, é a deixa para mais uma parábola. É o trampolim, ainda tem espaço para mais uma história. Quando o pessoal fala, sim, nós entendemos, aí ele vai falar assim: então deixa eu contar mais uma parábola. E essa parábola que ele vai contar aqui, que está no versículo 51 e 52, tem uma pretensão muito honesta, tem uma pretensão muito genuína. Quando ele pergunta: vocês entenderam? E o pessoal positivamente responde, ele agora vai contar mais uma história, mostrando às pessoas o que elas precisam fazer com o conhecimento que elas receberam. Do tipo, vocês entenderam, né? Tá, mas não para por aí não. Agora eu vou dizer a vocês o que é que vocês vão fazer com tudo isso que eu ensinei. E veja que a parábola que, bem curtinha, né, do versículo 52, que ele conta, é conhecida por nós como a parábola das coisas velhas e coisas novas. E o escriba, ele é citado na parábola. Isso chama atenção, é bem exótico isso. E o que era um escriba? Bom, o escriba ele era um servidor público, ele era um arquivista, ele era um intérprete da lei. Era aquele cara que conhecia a lei de Moisés de ponta a ponta. E tinha a credencial para ensinar. Era um professor de teologia.
O escriba, ele escrevia, né? E de tanto escrever, isso potencializava nele a memorização. Tá, mas, pregador, tá, mas eu não entendi aquela parte que fala que, o escriba é comparado ao pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. A sua pergunta, ela merece uma resposta, porque essa é uma passagem um pouco difícil. Mas eu vou expor aqui uma explicação que tem uma larga aceitação. Frequentemente, a Bíblia ensina que a lei de Deus e a sabedoria são comparadas a pérolas ou a tesouros. E os escribas, eles eram detentores do antigo, do velho, do conhecimento do Velho Testamento, das leis, dos profetas. É algo precioso o Antigo Testamento, é algo rico e valioso. Eles são detentores desse conhecimento. Mas agora, eles, ouvindo Jesus falar, estão recebendo novidade, mensagem fresquinha do céu. Estão ouvindo de coisas novas. E estão agora com conhecimento antigo, mas não desprezando o antigo, recebendo agora o novo. E é aí que entra, então, a comparação com o pai de família. Porque o pai de família, o dono da casa, quando fazia o pagamento aos funcionários, abria o baú, abria o cofre e tirava dele as moedas velhas, as moedas novas e pagava aos funcionários. Então, é essa comparação que ele está trazendo. E resumindo, os escribas que têm o conhecimento da lei, dos profetas, e agora o conhecimento sobre o Filho de Deus, eles deveriam pegar todas essas parábolas, pegar todo esse conhecimento recebido, e já que são ensinadores, ensinar as pessoas. E isso serve também para qualquer discípulo. Qualquer discípulo deve fazer a mesma coisa, porque, gente, as parábolas são coisas valiosas. Mas o que adianta a gente receber uma fortuna, uma herança, e não saber o que fazer com isso? A gente conhece muitas histórias de ex-jogadores de futebol que ganharam caminhões de dinheiro, mas não souberam como aplicar essa riqueza. E perderam tudo. Então não adianta a gente receber a mensagem do Evangelho, a mensagem poderosa e nova do reino de Deus, e não saber o que fazer com isso. E veja que eu não sou mais cheio de Jesus se eu recebo dele todo o conhecimento, toda a mensagem e guardo só para mim. Porque o conhecimento sobre o reino de Deus, ele não é para que eu guarde dos homens, mas ele deve ser aquilo que eu compartilho com os homens. E quanto mais eu compartilho do nascimento de Jesus, da sua obra, morte, ressurreição e segunda vinda, eu sou mais cheio da presença dele. É nisso que está o sentido de, vocês entenderam tudo o que eu disse? Sim, nós entendemos. E quando o conhecimento que eu tenho sobre reino de Deus fica só para mim, represado, aí, meu amigo, aí é água parada, aí é autoapreciação. Tem um filme lançado em 2006 com Russell Crowe, onde o filme é Um Bom Ano. Ele é um executivo, trabalha na Bolsa de Valores, uma vida muito movimentada,
é business, né? E aí ele descobre que o tio dele, lá na França, proprietário de um vinhedo, faleceu. E o Ruschel, né, ele parece que é um herdeiro, tem que ir lá em Provence, na França, no interior, e deixar de fazer negócios aqui nos Estados Unidos, ir lá, nesse lugar, para poder ver como é que faz para vender essa propriedade, enfim. E quando ele chega na sala do chefe dele, ele vê que há uma pintura de Van Gogh na parede. E aí ele fala assim com o chefe dele: uau, a fechadura da porta tem que ser muito boa, hein? Aí ele fala assim: não seja bobo, esse quadro é uma cópia, o original está no meu cofre. Então a síntese que o filme está querendo mostrar é que a vida, ela é para ser vivida e não trancafiada num cofre. E o reino de Deus, ele não é feito para você guardar trancado num cofre. Embora a verdade dele esteja guardada em nosso coração, mas, gente, esse cofre tem que estar com a porta aberta. E embora essa verdade esteja guardada no coração do discípulo, essa mensagem deve ser distribuída como a única mensagem, a original mensagem, não como um quadro ou qualquer outra coisa falsificada. E Jesus veio anunciar essa mensagem, e por que é que você não faria igual? E nem todo mundo gostou de ouvir as mensagens de Jesus Cristo, porque a mensagem de Jesus Cristo, por vezes, ela é desagradável no sentido de que ela desafia o homem a olhar para o céu e para olhar para dentro de si. E quando o homem olha para dentro de si, aí, rapaz, aí é um tal de encontrar preciosidades, né? É um tal de encontrar coisas valiosas, que na verdade são coisas que nós não queremos abrir mão delas. São coisas que nos matam por dentro, mas que nós temos grande apreço por elas. Porque, por vezes, nós olhamos para dentro de nós e vemos que nós somos muito valiosos, nós somos muito importantes para nos encaixarmos no modelo que Cristo tem, que Cristo exige da gente. E a mensagem do reino de Deus, ela é para ser entregue, meu amigo. A ser compartilhada. É para ser distribuída. É como nós fizemos ontem na praia, conversando com as pessoas um a um, distribuindo folhetos e água mineral. É como fizemos terça-feira na praça e faremos terça-feira que vem, criando relação com as pessoas, criando proximidade com elas. De algum modo, elas possam conhecer a mensagem que você conhece. E quando Jesus termina a sua parábola, ele e seus discípulos, eles vão para onde? Nazaré. E do versículo 53 ao 58, Mateus, ele registra a reação, gente. Como é que o pessoal reagiu à presença e o ensino de Jesus na sinagoga? O texto diz bem assim, olha: chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilharam. E vale ressaltar aqui que Jesus, ele não nasceu em Nazaré, tá? Quando fala assim, ele foi para a sua terra, que na verdade é a terra que ele cresceu. Jesus não nasceu em Nazaré, nasceu em Belém de Judá, no sul, mas por conta de ele ter crescido naquela região, ele ficou conhecido como Jesus o Nazareno. E olha que interessante, que em João 1,48,
quando algumas pessoas chegam para um homem chamado Natanael, fala bem assim: Natanael, nós encontramos o Messias, e ele é de Nazaré, ele é da Galileia. Aí Natanael bem assim, né? Seco. Mas pode vir alguma coisa boa vindo da Galileia? E por que, gente, que Natanael, ele é seco, ele é direto, quando menospreza qualquer coisa oriunda desse local? Bem, Nazaré era uma cidadezinha que, segundo registros históricos, arqueológicos, no tempo de Jesus, não tinha mais do que 2.000 pessoas. E as casas, geralmente, tinha um cômodo ou 2. Era coisinha pequenininha, tá? Era gente dormindo com ovelha, com bezerrinho. O negócio é meio misturado, porque eram pessoas muito simples, eram camponeses. Nazaré compunha a região, o distrito, conhecido como a Galileia, que inclusive também tinha outras vilazinhas, né? Tinha Cafarnaum, tinha Magdala, da onde Maria Magdalena, do lugar que ela veio, tinha Caná da Galileia, enfim. Então, não era um lugar apreciado e também nem tampouco de muitos registros históricos. Mas eu quero que você agora volte os seus olhos para o versículo 53, porque enquanto Jesus ensinava na sinagoga, as pessoas se maravilharam. Olha que legal, hein? Começou bem. Lucas, quando registra essa mesma história, diz que o que Cristo ensinou foi o que está no livro do profeta Isaías. Lembra que ele falou assim: olha, vocês estão vendo essa passagem de Isaías se cumprindo hoje, diante dos olhos de vocês. O pessoal deu um passo para trás. Como assim? Então, eles se maravilharam. E na expressão grega, se maravilhar aqui, eles se encheram de espanto, né? Uau! Não é todo dia que nós encontramos um orador desse tipo, desse naipe. Só que acontece que esse maravilhar-se estava meio misturado com outro tipo de sentimento. Não demorou muito para que as pessoas, ao ouvirem Jesus falar, fizessem prévios julgamentos, transformados depois em 5 perguntas. O pessoal, gente, lugar pequeno tem dessas coisas, né? Você vai ver que todo mundo conhece todo mundo, né? Lugar de interior, todo mundo conhece todo mundo. E eu não vou muito longe, não. Vitória sempre tem, alguém conhece um conhecido seu. E o pessoal na sinagoga, porque é assim, gente, ele está na sinagoga, mas o pessoal vinha a comunidade inteira para ouvir também, né? Então, quando o pessoal está ali assim, aí alguém pergunta assim: vem cá, esse aí, não é aquele, eu estou aqui parafraseando, tá? Não é o filho do seu José, da dona Maria? Aquele menino que estava aqui brincando na praça? Gente, eles começam a se perguntar e a se questionar, porque eles têm uma pergunta que é muito genuína: da onde vem esse conhecimento? Até aí tudo bem. Da onde vem esses poderes miraculosos? Até aí tudo bem, não há nenhum problema com relação a isso, né? Os próprios discípulos, quando Jesus acalma a tempestade, né? Quem é este que acalma? Então, perguntar nem sempre ofende, mas a questão não está em perguntar a origem desse poder e desse conhecimento. A grande questão que os nazarenos começam a criticar, a levantar dúvidas, do tipo: vem cá,
esse aí não é filho do carpinteiro? Não são os irmãos dele, fulano, cicrano, beltrano? As irmãs dele não são aquelas que já casaram, mas ainda moram aqui em Nazaré? Gente, o pessoal que parece que trabalha no IBGE, só sabe tudo, nome, número de quantas pessoas moram naquela casa, o pessoal conhece tudo da vida de Jesus, sabe de tudo. Resumindo, ouviram, viram, mas o sentimento foi de repulsa. Não deu para engolir, não deu para aceitar. Esse camarada, ele é um de nós. Ele é de Nazaré, como a gente é. É um comedor de farinha, como eu sou. E o que aconteceu naquele dia, ainda acontece hoje. Pessoas dizem que conhecem Jesus, sabe tudo da vida dele. Só que, na verdade, esse conhecimento, muito entre aspas, é um conhecimento de quem quer distância dele. É uma repulsa velada. É um conhecimento superficial. Eu sei quem é. Eu sei o nome dos irmãos. Eu sei o nome dos pais. Mas algumas pessoas, para não ficarem muito mal na fita, para também não darem muitas explicações sobre no que creem, eles olham para Jesus e dizem: é mais um sábio que veio à terra, é mais um ser de luz iluminado. Eu sou simpatizante de Jesus, mas na verdade, gente, simpatizante é só um termo técnico para esconder, para deixar bem bonitinha a sua repulsa por ele. Ele não está atrás de simpatizantes, ele está atrás de ovelhas perdidas. E se você é uma ovelha perdida, não feche os olhos para a condição crítica que se encontra a sua alma. As pessoas de Nazaré olharam para Jesus e tentaram encontrar nele qualquer fragilidade, defeito, para não aceitá-lo. E da mesma forma, algumas pessoas olham para Jesus e falam: olha, está querendo demais, hein, Jesus? Está mandando eu negar a mim mesmo? É por aí, é bem velado. E Jesus contou histórias, e eu queria concluir que as histórias que ele contou incomodou muita gente. Mas nem todo incômodo, ele é pernicioso ou negativo. Porque tem incômodo, gente, que nos alavanca, né? Que nos jogam para frente, que faz com que a gente tome uma decisão, uma iniciativa. E ouvir sobre o reino deveria incomodar você. Você que está distante de Jesus Cristo, você deveria se incomodar com a situação com a qual você lida e se encontra. Você que está distante, a palavra está incomodando você a reparar, a querer e a desejar, querer entrar nesse reino, porque, gente, esse reino é explosão. Eu falei com as crianças aqui, pregando para elas um domingo desse: gente, anota aí na folha, o reino de Deus é explosão, é o grão de mostarda, pequenininho, mas quando pensa que não está crescendo, começa com pouca gente, é verdade, começou com algumas pessoas que estavam na praia, algumas pessoas que estavam em cima da árvore, como o caso do Zaqueu, algumas pessoas que estavam trabalhando, cobrando impostos, começou pequeno, mas olha quanto que cresceu e continua crescendo. E o reino de Deus, ele confunde a razão humana.
Gente, ele contraria algumas percepções, algumas conclusões que nós temos sobre a vida. Porque esse rei, ele não quis se apropriar do trono de Tibério César, de Pilatos e nem de Herodes. Esse rei, ele quer se apropriar dos corações das pessoas. E tem uma coisa que você precisa saber. Jesus, ele pega uma ovelha perdida, transforma numa discípula. Ele não vai dar cajadada nas ovelhas dele, porque ele está preocupado em curá-las, tratar delas, e elas o seguirão como bom pastor. E o que eu estou dizendo a você é que não faz muito sentido você se preparar para estar nesse culto, se arrumando lá diante do seu espelho, tentando em 1 hora combinar os sapatos que você tem com aquela bolsa que você acabou de comprar. Não faz muito sentido você gastar 1 hora diante do espelho, antes de vir para o culto, tentando encontrar ali qual a melhor direção do seu topete. Você precisa olhar para a condição a qual a sua vida se encontra e entender que saber quem Jesus é não muda muita coisa, mas relacionar-se ele como um servo se relaciona com o Senhor. É disso que o Evangelho fala. E é possível que você tenha passado a vida inteira ouvido falar de Jesus, e mesmo assim, nunca ter tido um relacionamento com Ele. E se essa é a sua condição, abra o seu coração, meu amigo, abra o seu coração, minha amiga, e tenha essa noite como um momento de quebrar barreiras. Tenha essa noite como um momento de quebrar a timidez, o egoísmo, tirar a maquiagem. Tenha essa noite como um momento agora de reconciliação com Ele, de se aproximar a Ele, de pedir perdão e de querer ingressar no seu reino. E nós estamos aqui para orientar você nessa caminhada como igreja. Venha até Ele essa noite.